Lucas capítulo 15, verso 11. O tema diz: a palavra ou a parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, o mais novo deles, disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou tudo o que tinha, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos a apacentar porcos. E ele desejava, ele não comia, mas ele desejava, e certamente comia, talvez escondido, desejava encher seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me conforme um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, seu pai viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa, veste, põe um anel nos seus dedos, e põe sandálias nos seus pés, tragam um bezerro cevado, matam, vamos fazer um churrasco e vamos nos alegrar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E então começaram a alegrar-se. Palavra do Senhor para a nossa vida. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Aplauda com alegria no seu coração. Olha aqui, queridos, eu vou me controlar aqui para não falar muito rápido, para que vocês entendam. Mas eu quero lhes entregar aí, nos próximos 20 minutos, aquilo que Deus tem para a nossa vida através dessa palavra. Então eu conto com a sua máxima atenção. Evite sair do seu lugar, desligue seu celular, para que você receba essa palavra em nome de Jesus. Eu sou um homem que não conheço o que é o estado de órfão, humanamente falando. Eu nasci em meio a uma família na íntegra, da forma como Deus criou. Tive meu pai ali que, apesar de todas as suas dificuldades na vida, ele me cuidou e me criou com dignidade. Tive sempre a minha mãe, que inclusive está comigo aqui até hoje, sempre me cuidou, e olha, diga-se de passagem, cuida muito até hoje, né, gente? E é uma bênção, minha mãe. Então eu nasci no meio de uma família, eu não conheci a orfandade, mas já convivi com muitas pessoas e convivo com muitas pessoas aqui na igreja que, humanamente falando, são órfãos, pessoas que alguns que não conheceram os pais, outros que conheceram, mas foram criados pelo tio, pelo avô, pela avó, enfim, até por uma pessoa desconhecida. Mas enfim, nesse dia dos pais, eu não quero trazer uma palavra de chororô, de lamentação, de más recordações. Eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração, para te deixar extremamente melhor do que você sempre foi, em nome de Jesus. Meus filhos também não conheceram o que é a orfandade, humanamente falando, porque nasceram em uma família estruturada. Sempre tiveram um pai ali que cuidou deles, sempre tiveram uma mãe que deu todo o respaldo para eles, e como fazemos até hoje. Então isso nos habilita a abençoar a vida de pessoas. Nós falamos de família porque nós somos uma família, e porque nós vivemos uma família, e nós trazemos esse estado de família, e aqui formamos a família espiritual. Aleluia! Pude gerar 2 filhos biológicos, mas já gerei centenas de filhos espirituais, para a glória de Deus. E alguns deles estão aqui. Aleluia! Tem algum filho meu? Aleluia! Tem alguns filhos espirituais aqui. Isso nos alegra muito sabe por quê? Porque aquele que tem uma referência de pai, ele tem a chamada paternidade. Isso foi o que Deus sempre quis nos ensinar. Essa foi a postura de Deus desde lá do Éden, uma postura de pai, de cuidador. Quando ele colocou Adão e Eva lá no Éden, ele deu tudo para eles. E a Bíblia conta que ele visitava frequentemente Adão e Eva, sempre estava com eles. Por quê? Porque Deus sempre teve essa característica de pai que cuida. Tanto é que quando Jesus ensinou a principal oração, ou o modelo de oração, ele não disse assim: quando vocês orem assim:
Deus nosso que estás nos céus. Por quê? Porque a palavra Deus, para muitas pessoas, remete a ela a algo muito distante. Não, mas Jesus falou assim, olha, quando vocês orem assim, olha, Pai nosso que estás nos céus. Por quê? Quando você pode chamar alguém de pai, isso dá uma ideia de proximidade, isso dá uma ideia de intimidade, e é exatamente isso que Deus é para mim e para você. É o nosso Pai que está nos céus, mas também mora dentro do nosso coração. Posso ouvir um glória a Deus aí? Queridos, então Deus, Ele tá te trazendo, ou Ele já te trouxe para um lugar diferenciado. Ele te trouxe para o lugar dele. Aqui é o lugar de Deus, aqui é o lugar onde a família de Deus vive. Aqui, através da pregação, você é levado a viver um ambiente de milagres. Porque quando nós andamos na presença de Deus, quando nós entregamos a nossa vida a Deus, a bênção dele começa a nos perseguir. É mais ou menos assim, quando você está com Deus, você não pesca o peixe pula na sua mão. Sabe, querido, é você ser trazido para o ambiente de milagres. A gente tem que lutar para não perder o ambiente de milagre, porque muitas vezes a pessoa ela tem Deus no seu coração, ela acredita em Deus, mas pelo estilo de vida que ela leva, ela sai do ambiente dos milagres, ela não vive aquilo que Deus tem para a vida dela, porque ela perde o ambiente. Ela, como eu disse, ela acredita em Deus, ela frequenta cultos, ela até faz algumas orações, só que existe algo, por exemplo, como o pecado, que faz a separação de Deus. O pecado, quando nós cometemos pecado, a Bíblia nos ensina que nós desonramos a Deus, e quando nós desonramos a Deus, nós saímos do ambiente de milagre. Agora o contrário também é verdadeiro. Quando você tem uma vida de santidade, uma vida onde você foge daquilo que é pecado, daquilo que é erro, o Espírito Santo te leva para o ambiente do milagre. Ele te coloca naquela posição onde você passa a ter direito à proteção, onde você passa a ter direito a livramentos, onde você passa a ter direito a enxergar aquilo que Deus pode e faz na tua vida. Quem está comigo dá um glória a Deus aí. Queridos, vamos lá então. As pessoas, elas muitas vezes, elas pecam, continuam até rotuladas como uma pessoa que anda com Deus, uma pessoa que frequenta a igreja. O vizinho fala, ó, ele sai todo domingo e vai lá no culto, mas muitas vezes ela não está no ambiente que Deus tem preparado para a sua igreja. E nessa noite Deus está olhando para você e fazendo assim, olha, falando assim, olha, vem para o ambiente do milagre, porque eu tenho coisa grande para você. Está dependendo só de você, está dependendo de você tomar uma posição. Sabe por quê? Porque Deus é um pai, assim, Ele tem muitas coisas para nos dar. Deus é um pai de boas condições. Você já viu criança quando ele está na escola, principalmente, aí chega aquele menininho, aquela menininha que vai com uma roupa bacana, ou talvez chega lá num carro legal que o pai traz, aí olha e diz assim, olha, o pai desse menino, o pai dessa menina, ele tem boa condição, ou ele é rico, né? Olha quanta coisa ele tem. Não é assim o comentário que eles fazem? Queridos, é exatamente isso que Deus quer para a tua vida. As pessoas olharem para você e falar assim, olha, não, talvez menininho, menininha, né? Já não é tão menininho ou menininha, talvez, né? Mas Deus, as pessoas olharem e falar assim, olha, essa pessoa aí, o pai dela tem ótimas condições. Esse Deus que ele anda buscando, ele está fazendo umas coisas muito diferenciadas na vida dele. É exatamente isso que você tem que receber na tua vida e falar assim, não, eu tenho um pai de boas condições mesmo. Agora, queridos, a pior coisa que tem é você passar a vida perdendo. Olha aqui para mim, redobre sua atenção. Aliás, olha o brilho que emana do altar. Olha para cá então, olha com atenção. A pior coisa que tem é você perder aquilo que Deus preparou para você, porque você saiu do centro da honra a Ele. Peraí, pastor, fala de uma forma mais clara para a gente entender. Muitas vezes nós perdemos alguma coisa porque alguém nos tira, né? Alguém atravessa o nosso caminho, atrasa o nosso lado. Agora, muitas vezes está tudo acertado, e aí nós, por uma desonra a Deus, nós perdemos o
que Ele já tem preparado para nós. Sabe, por isso que eu estou te convidando hoje a voltar para o centro da honra a Deus. Você olhar Ele como um pai e falar assim: Deus, eu vou te honrar na totalidade a partir desse dia dos pais. A partir dessa data eu quero te honrar na totalidade, te honrar com as minhas palavras, te honrar com os meus pensamentos, te honrar com a minha vida, te honrar com a minha inteligência, te honrar com a minha presença onde o Senhor quer que eu esteja. Posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? Queridos, porque nós muitas vezes, a gente caminha a gente se envereda por caminhos onde nós saímos da cultura da honra. Quantos meninos, quantos moços, quantas moças que perdem a sua vida precocemente, porque no mundo espiritual ela gerou a sua destruição, desonrando pai e mãe. Quantas vezes o caminho da desonra nos leva a sofrer consequências espirituais? Porque quantas vezes nós deixamos de honrar porque a gente quer ter razão, né? Quer ganhar a conversa. Sabe como que a gente ganha a conversa? É quando a pessoa fala, aí você fala, aí ela fala de novo, você fala, aí você entende e fala assim: não, eu quero ganhar essa conversa. Aí você fica calado. Aí você ganhou. Sabe por quê? Porque quando você vai para a cruz, o Vitor falou aqui, olha, eu cresci sem uma referência de pai, sem uma paternidade, humanamente falando, mas um dia eu aprendi a honrar o sacrifício da cruz. E eu passei a ter direito a uma vida diferenciada. Muitas vezes nós perdemos a conversa, mas nós ganhamos a bênção. Aleluia. Queridos, nós vamos nessa noite, eu quero ir direto então a essa questão do filho pródigo que nós lemos aqui. Eu precisava construir isso aqui no começo. Aqui nós vemos uma relação de um pai com um filho. Jesus conta através de uma parábola. Esse não é um fato que aconteceu, é uma metáfora, é uma história, sem H, com E no começo, que Jesus conta para ilustrar. Ele fala sobre a relação de um pai com dois filhos. Nós só lemos a respeito da relação do pai com o filho mais novo, e depois ele continua falando do mais velho também. Mas o que interessa para nós nessa noite: o pai com o seu filho mais novo. O pai, um fazendeiro bem sucedido, que é o que nós entendemos, com vários empregados, com vários funcionários, com muito dinheiro, com muitos bens. E você conhece talvez a história, certamente. E o filho mais novo chega e fala: pai, eu quero a minha parte da herança. Vamos dizer que o pai tivesse lá alguns milhões, ele falou: eu quero a minha parte. Vamos dizer que o pai dele tivesse lá em fazenda, tudo lá, tinha 30 milhões de reais, vamos dizer na moeda de hoje, para a gente entender. E ele tinha direito a 1/3 daquilo, porque era o pai e os dois filhos, eram apenas os que são citados aqui. Então ele fala: pai, o meu direito aqui é de 10 milhões de reais. Imagina o pai chegar e fazer esse dinheiro todo e falar assim: olha, então, obviamente, a Bíblia é muito sucinta, né? Muito rápido ali, não dá para escrever tudo, mas certamente houve um diálogo. O pai talvez tentou convencê-lo a ficar, a não fazer aquela burrada, porque o pai sabia que ia dar erro, que ia dar mal. Ele falou assim: não, pai, mas eu quero, porque eu quero me divertir, porque eu quero viver a vida. E ele pegou então a parte que lhe cabia, o pai entregou, e a Bíblia conta que ele saiu e ele gastou tudo do jeito que veio na cabeça dele. Porque dinheiro, por mais que tenha, né? Se for saindo, e não repõe, uma hora ele acaba. E foi isso que aconteceu com esse menino. Ele perdeu tudo que tinha. E um dia ele se vê lá longe de tudo e de todos, cuidando de porcos, querendo comer a comida dos porcos ali, sem condição nenhuma. Aí ele se lembra, ele fala: poxa vida, né? Eu estava lá com meu pai, estava bem. Aí bate o arrependimento. Tinha tudo, tinha comida, tinha roupa, tinha os empregados lá, meu Deus, olha o que eu fiz com a minha vida. Aí talvez passou na cabeça dele: mas agora já é tarde, porque meu pai não vai me aceitar mais. Mas um dia ele toma coragem, ele recobra os ânimos e fala assim: não, eu vou me levantar dessa condição que eu estou, e eu vou lá falar com meu pai. Só que tem um detalhe: eu não vou mais ser filho dele, ele não vai mais me aceitar como filho, porque eu gastei tudo à toa. Mas eu vou falar para ele: pai, faz de mim pelo menos como um funcionário teu, como um empregado teu, porque para eu ter comida, porque lá os empregados do meu pai são muito melhor tratados do que eu aqui cuidando de porcos. E ele criou coragem. Queridos, é uma atitude que muitas vezes a pessoa precisa ter, coragem de enfrentar a realidade.
e ele falou assim: olha, eu não tenho mais família, eu não tenho mais casa, eu não tenho mais convívio, mas eu ainda tenho algo dentro de mim, eu tenho um pouquinho de ânimo, e eu vou lá falar com meu pai. A Bíblia conta então, eu só estou repetindo, né, com palavras mais fáceis de entender. A Bíblia conta que ele foi então, quando ele chegou lá na fazenda, talvez um filme passa na sua cabeça, o lugar onde ele foi criado, aquele lugar por onde ele sempre andou, o lugar por onde ele brincou ali naquela fazenda, onde ele correu com o seu irmão, e eles foram crescendo, e ele avistou tudo aquilo, e certamente com lágrimas nos olhos, com muita vergonha pelo que ele havia feito, mas ele foi se achegando, e a Bíblia conta que de longe o pai avistou o filho. Talvez ele estivesse até com a sua fisionomia um tanto decaída, não sei, talvez com a barba crescida, com as roupas envelhecidas, sujo pela situação que ele estava vivendo, porque aquele que se distancia do pai, ele volta muitas vezes nessa condição, mas o olhar do pai para ele, não olhou como um mendigo, não olhou como alguém que errou, não enxergou a transgressão dele, mas o pai olhou com um coração de amor, e falou assim: olha, é o meu filho, aquele que está vindo lá longe, não é outro, é o meu filho, eu estou reconhecendo ele. Queridos, pode aplaudir Jesus. Queridos, então, ele reconhecendo o filho dele, o filho chega e fala tudo aquilo que ele tinha ensaiado. Ele chega diante do pai e fala: pai, calma aí, pai, calma, pai, calma, não briga comigo, eu quero que o Senhor me faça pelo menos, pai, como um empregado teu. E certamente ele contou a sua história ali, e falou: eu estou passando fome, pai, eu perdi tudo, eu errei, me perdoa. Queridos, essa é a condição, muitas vezes, para recomeçar, é reconhecer que errou, é reconhecer que precisa de ajuda. E aquele pai, cheio de amor, com o coração cheio de amor, ele falou: filho, jamais você vai ser tratado aqui como um empregado. Sabe por que você não é tratado aqui como empregado? Porque você não é órfão, você é filho. Você é filho, você tem paternidade. Eu sou o seu pai. E ele já foi falando para os empregados: olha, pega lá uma roupa nova, traz para ele, leva lá para ele tomar um banho lá, para tirar esse macuco aí que está no corpo dele, já faz a barba dele, pega um anel também, põe no dedo dele, põe sandália nos seus pés. A gente entende que ele estava até descalço, põe sandália nos seus pés, mas não vai parar por aí não, nós vamos fazer uma festa, traz lá uns bezerros, traz uns boi com a carne bem macia mesmo, nós vamos matar, vamos fazer um churrasco, porque esse meu filho, ele não estava longe apenas e tão somente, ele estava morto e reviveu, ele estava perdido, ele foi achado. Aleluia, oh glória, aleluia. Queridos, nós vemos aqui a narração de alguém que tinha uma paternidade e que mesmo caindo no erro, ele voltou a ser amado. E é exatamente isso que Deus nos mostra nessa noite. Mesmo que você não tenha uma história bonita, talvez você me ouviu aqui contando uma história bonita de família, dizendo, olha, eu fui criado em uma família, não cheia de bens, mas uma família cheia de amor. Isso foi transferido para mim e eu estou executando na minha família. Novamente, eu tenho uma esposa que eu amo, que eu respeito, que eu cuido, ela faz o mesmo por mim. Eu tenho 2 filhos que eu amo, que eu respeito, que eu cuido, e eu sinto o amor deles por mim. Isso é família. Você, quando vem para Deus, você tem direito a ser inserido em uma família, porque a igreja é uma família aqui na terra. Por isso que igreja não se abre. Ninguém pode chegar: eu vou abrir uma igreja. Está errado. Igreja é gerada como uma família. Ela nasce primeiro no coração do pai, e ela tem um tempo de gestação, e depois então ela começa a aparecer, ela começa a acontecer. Tudo aquilo que é contrário à família é contrário à igreja. A minha filha estava vindo agora, queridos, do encontro de solteiros,
E ela lá recebeu muitas ministrações. Ela está na escolinha, né? E ela veio falando para mim: pai, eu estou voltando de lá, agora eu estou casada. Eu falei: casada, filha? Que isso? Você está maluca? Eu estou casada com Jesus, porque eu estou voltando em um compromisso muito sério com Ele. E ela começou a falar aquilo que ela aprendeu. Queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Me permitam aí, eu não vou contar a ministração toda, porque muitos vão passar pelo encontro de solteiros aqui. Mas uma das coisas que foi levado ao conhecimento deles é algo que hoje está querendo se colocar como algo normal na nossa sociedade, que é o aborto. Eu disse aqui, tudo que é contrário à família é contrário à igreja. Tudo aquilo que você ouvir sendo pregado aí fora e é contrário à família, você como igreja não deve aceitar. O aborto, ela estava falando lá, que foi uma das pastoras psicólogas lá, estava ministrando sobre o aborto, e ela colocou um filme, mostrando como é feito um aborto, como é a reação da criança no momento de um aborto. É colocado uma espécie de um aspirador, e a criança luta ali dentro, ali com alguns dias ou alguns meses, ela luta com todas as suas forças, para ela permanecer no lugar onde ela está sendo gerada. Ela não quer morrer, ela não deseja morrer, mas ela está sendo puxada, ela está sendo puxada, ela está sendo puxada, e de repente ela é vencida. E aquele vídeo lá mostra naquela ocasião em que o corpo da criança é separado da cabeça, e o corpo sai, e a cabeça fica lá dentro, e através de instrumentos, aquele crânio é esmagado, e ele sai aos pedaços ali do organismo daquela mulher. Então ela estava sendo levada a entender que aborto é o mesmo que assassinato. Matar uma criança de 5 anos, 10 anos, uma pessoa já adulta com 20 anos de idade, e matar uma criança que está sendo gerada ali há 2 dias, 3 dias, 5 dias, é o mesmo tipo de crime, porque a partir do momento em que começou a ovulação ali, já começou uma vida, já começou uma história. A Bíblia diz isso, o Senhor diz: eu te conheço ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Você você estava informe, e eu já te conhecia. Portanto, queridos, aborto é algo que é contra a família. Se é contra a família, é contra a igreja. Ah, pastor, mas eu já cometi isso na minha vida. Saiba de uma coisa, você veio aqui hoje para ouvir: as coisas antigas passaram, em Cristo tudo se fez novo. Você está aqui para escrever uma nova história na tua família, nos teus filhos, nos teus netos. Não haverão abortos, porque haverá família, haverá paternidade, haverá bênção. A partir de você é bênção, a partir de você é mudança. Posso ouvir um glória a Deus aí? Queridos, se paternidade tem a ver com tudo que é bom, paternidade, o que é paternidade? Paternidade é amor. Quem tem pai, mesmo que não tenha dinheiro, tem amor. É o que eu falei, meu pai não tinha dinheiro quando era pequeno, tinha pouco dinheiro, minha mãe também, mas eu tinha amor, eu tinha paternidade. Nesse lugar aqui, ainda que você não tenha dinheiro, aqui você tem amor. Você é amado neste lugar. Por mais, se você não está se sentindo amado, saiba de uma coisa: é porque você ainda está se sentindo órfão. Porque a partir do momento que você se sentir filho neste lugar, você vai se sentir amado. Paternidade fala de carinho. Quem tem pai tem carinho. Paternidade fala de cuidado. Quem tem pai é uma pessoa cuidada. Paternidade fala de respeito. Aqui dentro, ninguém vai olhar para você para te desrespeitar, para te usar e depois jogar fora. Não, não, não. Quem tem paternidade fala de obediência. Aqui nós não aprendemos apenas a exigir do nosso pai, mas nós aprendemos a obedecer à vontade do nosso pai, porque nós temos paternidade. Aqui dentro nós temos segurança. Quem tem paternidade está num ambiente seguro. Quem tem paternidade está num ambiente de submissão. E se paternidade são todos esses princípios que revelam para nós o caráter de Deus, porque Deus é tudo isso que eu falei, queridos. Se paternidade tem tudo a ver com o que é bom, a orfandade tem a ver com aquilo que destrói a imagem de um pai. Muitas vezes nós ainda nos sentimos, mesmo num ambiente onde existe uma paternidade sendo oferecida para nós. Eu digo a você que não teve pai, ou você que teve um pai que não cuidou de você, você que não teve pai nem mãe,
Você que ainda tem o seu pai vivo, mas você nunca teve uma referência de pai. Eu falo para minha filha quase todo dia: eu te amo, filha. E eu tenho uma frase que eu uso muito com ela. Se ela falar: pai, faz isso para mim, eu falo assim: eu vou fazer, porque você é. Aí ela fala: linda. Porque eu sempre disse isso para ela: eu vou fazer isso para você, porque você é linda. Sabe, queridos? E ela ouve isso. O meu filho, já não fico falando tanto que ele é lindo, lindo. Homem a gente cria de outro jeito, né? Mas hoje ele me botou uma postagem lá no Instagram que eu confesso a vocês, eu dei uma segurada ali, né? Para não me emocionar totalmente. Mas eu tenho sido pai nos momentos em que eles precisam de pai. Porque orfandade, ela destrói a imagem de um pai. Quem não consegue se entregar totalmente a esse sentimento de filho, quem não consegue reconhecer a paternidade de Deus, ele permanece nessa situação de órfão. Nós vemos o exemplo do filho pródigo. Ele ficou com medo de se apresentar novamente como filho. Mas o que ele não sabia é que o pai já estava desejando que ele voltasse. Hoje o Senhor está te chamando e dizendo: vem, filho amado, vem para os meus braços, eu quero você. Queridos, aquele moço desejou a liberdade, e ele saiu debaixo da paternidade e provou uma grande destruição na sua vida. Se sujeite em obediência, se sujeite em amor, em alegria, à paternidade que Deus te oferece. Há uma representação de pai aqui na terra, dentro da igreja, que é a figura do pastor. Há uma representação de mãe aqui na terra, dentro da igreja, que é a pastora. Mas há alguém que é maior que nós dois juntos e infinitamente maior. Há um pai amoroso que te ama e que te chama como filho. Deus nunca vai te prender. Assim como aquele pai não prendeu o filho, entregou a herança para ele, Deus nunca vai te prender. Mas dependendo das suas decisões, Ele não vai impedir que você quebre a cara. Mas mesmo que você quebre a cara, volte de cara quebrada para Ele. Ele te recebe como filho novamente. O diabo quer destruir a imagem de pai que Deus é para cada um de nós. O diabo quer destruir a imagem de família. Esse nome muitas vezes está desgastado, está desacreditado. Porque talvez você olhe para os seus familiares e fala assim: todas as famílias dos meus irmãos, as famílias das minhas irmãs, das minhas tias, todo mundo já teve a família destruída, já está no 18º, 9º casamento. Queridos, talvez você esteja aqui, esteja no 2º, no 3º, no 5º, no 10º casamento. Eu não estou falando de passado com você, porque passado não importa. A Bíblia fala em vários momentos: o teu passado não influencia em mais nada. Fala que já foi jogado no mar do esquecimento, fala que as coisas antigas passaram. Enfim, o teu passado não importa. Eu estou falando para você agora do que está acontecendo, do que Deus te propõe a partir de hoje, a partir dessa data. Ele te propõe ser recebido como filho. Nós precisamos ser geracionais, nós precisamos ser pessoas que influenciem uma geração. Redobre sua atenção comigo, querido. Nós precisamos entender esse princípio. O diabo é geracional. O diabo faz um trabalho de geração em geração. Olha aqui para mim, redobre sua atenção, olha só. Aleluia. Então redobra sua atenção agora, olha. Por que o diabo é geracional? Você conhece alguém que o pai bebia muito, aí o filho começou a beber e é parecido com o pai, e agora o filho dele, que é a terceira geração, começou a beber também, está indo no mesmo caminho que o pai, e muitas vezes o pai já morreu naquela situação, aí o filho está indo no mesmo caminho, o neto, e daqui a pouco o neto tem um filho. Isso é o trabalho do inimigo de geração em geração. Só que tem um detalhe: quando Deus entra no meio da família, quando Deus te adota e te traz como filho, você quebra esse círculo
geracional do inimigo. Eu sou prova disso. Um monte de tio meu bebeu, os que era pai deles, as minhas gerações passadas, as mulheres, tudo envolvida com alcoolismo. Tio que morreu de acidente grave, tio que morreu com metade da cabeça faltando por causa de álcool. Mas só que um dia Jesus entrou na minha vida. Agora eu comecei, a partir de mim começou uma geração nova. Aí eu estou passando isso para meus filhos, é uma outra geração. Aí vai para, sabe o que é isso? Isso é paternidade. Deus está te levantando aqui para influenciar as próximas gerações. Glória a Deus. Seus filhos abençoados, você recebe aí em nome de Jesus. Seus netos abençoados, histórias diferentes. Você vê seus filhos, seus netos no altar, contando o testemunho deles daqui a um tempo, aleluia. Eu imagino o que passa no coração da minha mãe quando eu conto isso. E eu imagino o que vai passar no teu coração, no meu coração, quando nós ouvimos os nossos filhos contando isso, para a glória e honra do Senhor Jesus, aleluia. Esse é o papel do nosso Pai. Aplaude dizendo glória a Deus aí. Queridos, hoje você é fruto de um passado que não pode ser mudado. O que aconteceu com você? Aconteceu. Alguns umas histórias mais bonitas, outros umas histórias mais não tão bonitas, alguns com umas histórias alegres, outros com umas histórias tristes. O nosso passado não pode ser mudado, mas o nosso presente e futuro podem acontecer curados. Você até se lembrar de algumas coisas, mas aquilo já não te fazer mal nenhum. Te convido a se colocar em pé neste momento. E nós vamos fechar essa noite aqui, te conscientizando que o inimigo não é vencido no grito. Olha o que é o sentimento de orfandade. O filho chegar e falar assim: pai, me faça como um empregado teu. Eu não tenho mais direito de ser chamado filho. E quantas vezes a gente se vê nessa condição, né? Ai, Deus, ser chamado de teu filho, sentir o teu abraço como pai, é muito difícil. Isso é sentimento de órfão. Você um dia pode ter sido órfão. Hoje você é filho. Hoje você é filha. Você pode ter errado, mas Deus não deixou de ser o seu pai. Ele não deixou de te amar. Gálatas 4:7 diz: de sorte que vós não sois mais escravos, mas vocês são filhos e são herdeiros por Deus. No Velho Testamento, as últimas palavras lá de Malaquias 4:5 diz assim: olha, eu vos enviarei o profeta Elias. Ei, tem um profeta falando com você nessa noite aí. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim: olha, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da volta do Senhor Jesus. E ele converterá o coração dos filhos a seus pais, para que não venha ser uma terra com maldição.